Olá, colegas, eu sou o Gerardo Lima, estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. E hoje eu tenho aqui a alegria e a honra de receber um amigo já de muitos anos, né? Que é Leonilson Oliveira, secretário de Segurança e Inteligência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Leonilson, muito obrigado pela sua presença aqui no Unicast. Gerardo, eu que agradeço a oportunidade, sinto-me honrado de estar falando aí para os nossos colegas, os oficiais de justiça do Tribunal de Justiça e os demais oficiais do Brasil inteiro, né, por intermédio desse trabalho brilhante que você tem colocado aí, tem feito à frente dessa categoria, dessa carreira que é tão importante para a garantia da justiça, né, para a garantia da prestação jurisdicional. Então, Gerardo, parabéns a você, toda a equipe aí que tem lutado e tem batalhado pela melhoria da equipe, pessoal. Vocês estão muito bem representados. Te agradeço demais. Gentileza sua, né? Atribuo muito mais a amizade aí de tanto tempo. Leon, você é de Brasília mesmo? Não, eu sou mineiro. Eu sou de Minas Gerais. Mineiro comedor de queijo, né? Eu costumo brincar que eu nasci lá na região montanhosa de Minas, viu, gente? Lá em Capitólio. Cidade linda, pode ir lá conhecer. Mas eu nasci em Capitólio, Minas Gerais, e vim para Brasília para cursar a faculdade, né? E aqui resolvi ficar e formar minha família. E entrar no tribunal foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu sou muito, muito, muito grato ao tribunal. Eu sou um dos servidores que falo que devo muito. Todo o conhecimento que eu tenho agregado na minha vida, eu devo grande parte dele ao tribunal. Coisa boa. E quando é que você entrou no tribunal? Eu entrei no tribunal no concurso de 2002, Gerardo. Em 2002 eu era policial militar e não queria sair da polícia militar, gostava da profissão. E a minha esposa falou, não, eu preciso que você saia daí, vá para outro encargo, que eu durma mais tranquilo. E aí eu fui para o Tribunal de Justiça exatamente nesse concurso de 2002. Eu ingressei no Tribunal de Justiça. Você tinha entrado na polícia quando? Eu entrei na polícia no concurso de 99. Não, 98 o concurso e o curso de formação começou em 99. Então eu integrei uma parcela da Polícia Militar, fiquei por aproximadamente 3 anos ali na Polícia Militar. E no tribunal, quando você entrou, você já, assim, até por essa vocação, né, da área de segurança pública, você já foi trabalhar em alguma atividade específica ou você passou por outros setores do tribunal antes de atuar na Secretaria de Segurança? Não, eu fui diretamente para a segurança na época, desde quando eu ingressei. E fiquei um período lá, depois eu saí, me ausentei, fui para outras áreas. E depois, em 2014, Gerardo, em 2014 eu retornei para a segurança na condição de secretário e estou lá desde 2014, já um período longo, né? Não, e isso é importante, mostra competência, mostra trabalho, porque é uma área de extrema responsabilidade, né? Garantir a segurança de todos os magistrados e servidores do Tribunal de Justiça não é uma tarefa fácil, principalmente com a violência que a gente tem hoje, né? Gerardo, é desafiador, viu? Eu costumo falar com todos os administradores, a administração do tribunal, e eu sempre deixo isso muito claro. A nossa atividade é uma atividade, assim como a do oficial de justiça, ela acaba sendo muito dinâmica. Você sabe o que você precisa estar preparado para enfrentar, mas você não conhece a condição que será apresentada a ti num ambiente de hostilidade. Então, tanto o oficial de justiça enfrenta isso no dia a dia na carreira dele. A gente vê aí uma série de casos onde oficiais de justiça são ameaçados, né? Sofrem algum tipo de violência ou atentado. E a mesma coisa a segurança institucional. Nós estamos o tempo todo trabalhando num sentido protetivo e você não conhece, você não sabe, você não consegue enxergar o outro lado, o ambiente adverso, como é que ele vai se comportar ou tentar contra você. Então, é uma atividade desafiadora. Eu falo que a área de segurança ela é uma área que você, por lidar com a dinâmica social, a dinâmica da violência que tem aumentado de forma avassaladora, a gente acaba tendo que ter um pouco mais de atenção. Essa atenção que nos deixa um passo à frente, geralmente, do adversário. Então, isso é imprescindível. E é desafiador por quê? Nós temos agora enfrentado, Gerardo, dentro do Tribunal de Justiça, uma escalada já mudando do ambiente. A violência, a ameaça, a ofensa, que acontecia antes no ambiente físico, hoje ela mudou, ela está migrando totalmente para o ambiente virtual. Então, prova disso é que nós temos agora que adquirirmos uma nova especialidade, inclusive, para atuar. Então, essa dinâmica também requer muito da gente.
Isso é interessante, assim, porque, na verdade, os crimes eles vão mudando, né, ao longo do tempo, né? E aí, quem trabalha com a segurança tem que estar preparado para fazer um enfrentamento completo aí de todas as situações. Então, nisso, assim, eu tive a percepção, eu entrei no tribunal aqui em 2009, mas eu vim você conhece a história, né, da Polícia Rodoviária Federal, né, minha turma lá era de 2002, fiz um monte de curso também na época de segurança. E aí, quando eu vim para o tribunal, em 2009, eu tive uma impressão de que o tribunal ainda não estava preparado para uma política de segurança para garantir, né, todas as situações, porque assim, quando eu entrei, eu me lembro, quando eu entrei na polícia, a gente fez um curso de formação muito longo, durante 4 meses, para aprender tudo sobre questões de porte de arma, de abordagem, defesa pessoal, e por aí vai, uma série de situações ali para você conseguir fazer ali, cumprir as atribuições de policial com uma segurança. Quando eu vim para o tribunal, eu fui, assim, foi um curso mínimo ali de uma semana, basicamente ali como é que era o cumprimento do mandado na prática, mas nada relativo à abordagem. E aí, quando eu fui lotado, eu fui para Samambaia, que é uma região perigosa, né? Que a gente tem, infelizmente, uma série de crimes. Aliás, Brasília, a gente tem muitas regiões administrativas que são perigosas. Exato. E aí, de repente, eu cheguei lá e simplesmente o chefe falou: ó, estão aqui seus mandados, pode ir lá, cumprir tudo. E eu falei, não, mas como assim, né? Cadê a minha equipe, né, de trabalho, né? E ele brincou, não, aqui não tem equipe, aqui tem eu equipe. É você lá, sozinho, fazendo tudo. E eu pensei, não, mas na polícia eu tinha aquela a orientação de que o policial nem trabalha sozinho, né? Que a gente precisava ter ali uma dupla. E eu comecei a perceber, falar, oh, como o trabalho do oficial de justiça é vulnerável. E assim, e aí eu até comecei a conversar com as pessoas, falou, mas peraí, não ocorrem crimes contra oficiais de justiça no cumprimento de mandado? E as pessoas, não, ocorrem com alguma frequência. E aí a gente foi começando a acompanhar desde aquele tempo, e a gente vendo que o trabalho, assim, hoje, claro, né, a gente conta com uma Secretaria de Segurança que é estruturada, você sempre dá um suporte, né, num prazo, né, assim, mais exíguo que você, né, sempre consegue ali, mas a gente fica pensando no modelo de trabalho dos oficiais de justiça também, porque a gente continua trabalhando sozinho, num veículo particular, sem um sistema de comunicação rápida, sem porte de arma, sem alguns instrumentos ali para armas não letais, né, para você se defender numa situação de risco, e muitos crimes continuam ocorrendo contra os oficiais de justiça. Claro, né, o tribunal aí depois faz todas as investigações, né, a gente teve agora até o caso recente lá que você acompanhou. Isso, lá em Valparaíso. Exato. E, claro, né, assim, sempre buscando punir, né, as pessoas depois do crime. Várias situações já ocorreram ali que precisou até da atuação do setor de inteligência, né, para investigar ali possibilidades de novos crimes contra oficiais. Mas a gente tem essa preocupação da prevenção também, com base no modelo de trabalho dos oficiais. Como é que você enxerga assim, essa questão, até a partir da evolução, que depois o CNJ criou uma política nacional de segurança dos tribunais, né? E aí os tribunais começaram a se preocupar com isso, e o TJDFT continua nessa linha de ir aperfeiçoando a segurança, inclusive agora, né, até com a criação da Polícia do Judiciário, né, transformação ali do que eram os agentes de segurança em policiais do Judiciário, que com certeza isso vai auxiliar também dentro da perspectiva de segurança de todos, inclusive dos oficiais de justiça, no exercício das suas atribuições. Como é que você está percebendo assim, essa evolução ali do trabalho dos oficiais de justiça e aos crimes que você vê que são praticados? O que poderia ser feito para os nossos colegas trabalharem com mais segurança? Gerardo, essa sua pergunta e um comentário, né? E tem várias facetas, né? Eu vou tentar abordar aqui aquelas principais. Então, já que você trouxe aí para nós uma questão histórica, né, nós devemos pensar o seguinte: o Poder Judiciário, até a criação do CNJ, ele era um órgão que ele funcionava de uma forma mais ilhada, mais fechada. Então, você não tinha essas políticas nacionais estabelecidas. Após o advento do CNJ, nós passamos a ter um órgão de controle externo, mas esse órgão ele tem uma função de orientação administrativa muito grande. Então, grandes avanços nós devemos reconhecer que ocorreram após
a criação do Conselho Nacional de Justiça. Dentro dessa faceta, dentro dessa ideia, dessa visão institucionalizada de segurança, e aí vem a questão do poder de polícia administrativo, né, que é dado ao Poder Judiciário, começou-se a trabalhar essa política como um todo, a partir do Conselho Nacional de Justiça, e isso tem caminhado. Ora em passos largos, ora nem tanto, porque isso também depende muito do momento, da situação, né? E eu costumo dizer que um dos eventos que gerou, né, um evento extremamente negativo, que nenhum de nós gostaríamos que tivesse ocorrido, mas que ele foi um ponto que despertou dentro do Poder Judiciário a necessidade de se preocupar um pouco mais com a segurança de todos, né? Isso foi a questão do evento lá da morte da Patrícia Scioli no Rio de Janeiro. Tanto que nós tivemos ali uma lei, né, a Lei Patrícia Scioli, né, que traz ali a Lei 12.692. Ela já trouxe grandes avanços, depois a 694 também, na questão das organizações criminosas, e ali iniciou-se o avanço nessa questão da segurança do Poder Judiciário. Então, eu acho muito interessante quando a gente fala para os oficiais de justiça que estão nos assistindo e a gente fala com os policiais judiciais, com as autoridades do Poder Judiciário, é que essa política que foi desencadeada após esse evento, ela foi muito rápida. Então, nós tínhamos no Tribunal de Justiça, quando você ingressou em 2009, o Tribunal de Justiça já estava tendo um avanço. Mas esse avanço ainda era incipiente, ele não era aquele avanço que a gente conquistou a partir de 2010, 2012 principalmente. E aí, dentro dessa perspectiva de uma segurança institucional, você tem que olhar para a questão física, a segurança orgânica, e quando fala de segurança orgânica, você tem que olhar para a segurança das pessoas, servidores, magistrados, jurisdicionado, e no caso do oficial de justiça, que ele é o longa manos, né? Ele é um servidor do tribunal, mas não trabalha dentro do tribunal, né? O trabalho dele é lá fora, né? Estendendo ali os efeitos daquela decisão do juiz. Então, quando a gente começou com esse avanço dentro da política nacional que foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, ela mesma já passou por alguns aperfeiçoamentos. O último deles agora foi a criação da Polícia Judicial, pela Resolução 344, e agora, pela Resolução 472, criar a Academia Nacional de Polícia Judicial. Então, a gente já vê mais um passo agora de avanço. Porque quando você começa a ter uma doutrina única no Brasil inteiro de capacitação dos policiais judiciais, quando você começa a ter uma doutrina de inteligência única, que também já foi estabelecida pelo CNJ através de resolução, nós temos uma doutrina de inteligência. Quando você começa a definir essa política nacional e instituí-la, você vai ver o resultado em todas as facetas, em todos os segmentos, em todos os setores, né, que necessitam geralmente dessa proteção. E aí eu passo a dizer o seguinte: a segurança vista numa perspectiva de preventiva, que é o que tem que acontecer com o oficial de justiça. Como você bem destacou, quando acontece um incidente, a gente vai lá, atua na forma repressiva, auxilia na investigação, na identificação do autor, nas medidas, né, que podem ser tomadas após o fato ter ocorrido. Mas isso não é o ideal. O ideal é que nós tenhamos uma política, um projeto nacional de proteção, um projeto de prevenção dos crimes contra os oficiais de justiça. Porque eu hoje costumo dizer no tribunal que nós estamos vivendo uma mudança de paradigma. Antes eu tinha todas as autoridades dentro do tribunal e ficava fácil eu guarnecê-las, né? Nós garantimos o guarnecimento ali, a segurança. Hoje, como essas autoridades, grande parcela trabalha de forma remota, né, com essa mudança pós-pandêmica, a gente começa a ter agora problemas onde essa autoridade que eu tenho que proteger, ela já não está perto de mim mais. Ela não está dentro de um edifício onde eu tenho ali um aparato de segurança. Não está mais. É o caso do oficial de justiça. O oficial de justiça ele não está dentro desse local ali, guardadinho, protegido. Não, ele vai lá na rua. E ele vai, geralmente, naquelas localidades onde o índice de crimes são bem mais altos. Porque matéria penal é uma área que o oficial de justiça trabalha muito, né? Na matéria civil, a gente sabe que tem aqueles casos que às vezes envolvem grandes ações que são vultosas do ponto de vista econômico-financeiro, do ponto de vista de interesses, também são situações que colocam o oficial de justiça em vulnerabilidade. Então, pensando nessa perspectiva, desse novo momento que nós vivemos,
Eu creio, Gerardo, que é mais do que o momento do Conselho Nacional de Justiça, tal qual ele fez com a própria Polícia Judicial, ele começar a pensar numa política, ele como um órgão nacional, né, que tem essa amplitude nacional e que tem essa, por ser presidido pelo próprio presidente do Supremo, ele tem condições de começar a construir também uma política nacional para os oficiais de justiça. Eu entendo que essa política ela é necessária, inclusive, porque a partir do momento que você tem ali, como você bem disse, entrou em 2009, teve uma semana de treinamento e de repente você vai para a rua, né? Você, em todos os casos, você foi um privilegiado porque você tinha uma formação policial. Mas e aquele oficial de justiça que não tem? Que não consegue reconhecer um ambiente de risco, né? Métodos de prevenção, métodos de evasão. Então, isso, ao meu ver, é o momento de trabalhar-se tanto com o Conselho Nacional de Justiça, como com o próprio Congresso Nacional, e aí é óbvio, com todos os tribunais brasileiros, para quê? Para se criar também uma política nacional para o oficial de justiça, para trabalhar a questão da segurança e da proteção do oficial de justiça. Porque quando nós tivermos uma política, tal qual essa que está sendo implementada na Polícia Judicial, eu creio que os desafios que o oficial de justiça enfrenta, eles serão reduzidos. E aqueles que porventura ainda persistirem, o oficial de justiça estará muito preparado para lidar com eles e garantir sua integridade. Porque o que todos nós queremos é garantir a nossa integridade. Nós queremos que a justiça seja cumprida? Sim. Nós queremos que a justiça vá lá na ponta exercer ali o efeito dela? Claro. Mas nós temos que garantir que esse oficial de justiça seja esse auxiliar de maneira segura, de maneira a prevenir e garantir sua integridade. Então, nesse sentido... Desculpa interromper, mas é interessante, assim, complementando até o que você estava falando, dentro da polícia, a gente sempre aprendeu, só pode oferecer segurança quem tiver segurança, né? Com certeza. Não tem como, né, Gerardo? Como é que o oficial de justiça ali, preocupado em olhar o mandado, em apresentá-lo ali para a parte que está sendo intimada ou citada, e ao mesmo tempo ele cuidar da segurança ao seu redor, isso não é possível. Doutrinariamente, isso não é possível. Ou seja, o oficial de justiça ou ele cumpre o mandado ou ele cuida da segurança dele. Então, eu entendo que ele só tem como cumprir o mandado. Então, é nesse aspecto que eu creio, eu afirmo categoricamente que é o momento de nós lançarmos olhos sobre isso, juntamente com o Congresso Nacional, e começar a pensar uma política. Essa política passa por um projeto onde eu creio que tem que haver um curso de formação inicial para o oficial de justiça conseguir pelo menos ter essa capacidade, né, do ponto de vista policial, de detectar um risco maior ou menor, de como se desvencilhar de uma situação de risco ou até mesmo de ameaça. Nós temos que pensar num porte de armas e um porte de arma de fogo. E não só o porte de arma de fogo, outros tipos de armamentos não letais para garantir a proteção dele. Nós temos que pensar numa formação que seja de caráter nacional. Quando começa a se estabelecer uma política, claro, ela tem passos ali a serem cumpridos, nós temos que seguir um passo, mas nós vamos sair de uma situação e nós podemos chegar numa situação que é desejada. E essa situação desejada, eu vejo que hoje ela é muito fácil de ser implementada. Porque, primeiro... a gente sabe que com a mudança da justiça, que a justiça saiu ali do processo físico, ela migrou para o mundo virtual, para o mundo digital, com o PJE. Mas o papel do oficial de justiça não tem como ser mudado. Eu não vejo possibilidade. Não tem como o oficial de justiça ser retirado dessa situação. E não obstante, Gerardo, aí já tentando abordar o último tópico que você falou, é a questão do momento que nós vivemos. Nós vivemos um momento de aumento de escalada de violência. Isso é uma coisa de caráter nacional e até mesmo fora do Brasil. Nós vivemos um momento onde há uma convulsão social também, tanto no aspecto político quanto no próprio aspecto ali do tecido social dentro daquela casta, daquela região onde o oficial de justiça vai trabalhar. Há uma convulsão. E eu costumo dizer que, para mim, por exemplo, que sou um especialista da área de segurança, eu tenho notado, inclusive nas ameaças ou nas situações de riscos que ocorrem contra as nossas autoridades e contra os nossos servidores do tribunal, é que aquela pessoa que tenta contra a justiça, né, tentando contra ali o servidor ou a autoridade, ele se sente no direito hoje de fazer o que ele quiser. Porque ele olha, às vezes, e aí é uma crítica minha, ele olha para o Supremo e fala, poxa, se o ministro do Supremo, eles brigam lá entre eles ao vivo lá, e um ofende o outro, aquela coisa toda, que é uma questão notória, por que eu, como cidadão comum, não posso fazer o mesmo?
Eu tenho vivenciado N casos dentro do tribunal, onde a parte agora se sente no direito de ir atrás do magistrado por intermédio de e-mail, WhatsApp, qualquer outro tipo de contato, rede social, porque ele pensa o seguinte: ora, se todo mundo, o Supremo está assim, muito acessível, por que eu não vou acessar um juiz de primeiro grau? Então, essa questão também há que ser modulada. Eu entendo, e aí é uma crítica e uma posição pessoal. Eu entendo o seguinte: o Supremo, ao meu ver, ele tem que ter ali aquele cuidado, porque ele é, para a sociedade em geral, o espelho do judiciário. Então, esse cuidado e, às vezes, essa exposição excessiva do Supremo, ela acaba por trazer para nós que estamos aqui embaixo uma certa dificuldade. Claro, isso é maneira de ver, na minha perspectiva como especialista de segurança, o que eu tenho notado é isso, né? Então, que há um aumento nessa escalada. Então, algumas coisas têm que ser repensadas e uma política tem que ser imediatamente estabelecida para que a gente chegue daqui 5 anos e fala. Um dia eu estava conversando com o Gerardo lá em 2022 e nós falamos de uma situação onde os oficiais de justiça estão totalmente desprotegidos ou com a proteção mínima, a depender de um caso ou outro. E como é que nós vamos estar lá em 2027? A médio prazo, nós podemos chegar numa situação que seja praticamente a desejável? Porque o mundo ideal a gente sabe que não existe. Não existe o risco natural da carreira. Mas nós temos que ter métodos, tanto de prevenção, quanto métodos até mesmo de repreensão, quando for o caso, né? Não, é assim, aquele negócio que o pessoal fala, não, a atividade é de risco. Claro que é de risco, como a dos policiais é de risco. Mas não tem Claro. nenhum policial entrando numa situação extremamente perigosa sozinho, desarmado. Então, assim, o que, mesmo sendo atividade de risco, que é, com certeza, mas você tem que tomar todas as providências para mitigar o risco, né? Claro. Então, assim, há muitas coisas, inclusive, que podem ser feitas. A gente pensa até sobre essa questão, com a criação da polícia do judiciário, se seria possível acompanhar os oficiais de justiça em determinadas situações. Porque, assim, a gente hoje, como a gente não tinha uma estrutura até recentemente própria do Poder Judiciário, porque os outros 2 poderes tinham uma polícia. O Exatamente. Judiciário não tinha Não polícia. tinha. Então, a gente sempre dependia do apoio da Polícia Militar. Só que, é claro, que a Polícia Militar também tem milhares de atribuições enfim, não tem... A violência tem requerido A mais violência aí deles. tem exigido deles e muitas vezes o oficial não tem o apoio policial devido quando ele precisa. Aliás, é uma das demandas dos colegas. A gente sabe que você é um cara extremamente articulado, assim, sempre conversa com todas as forças de segurança para ir construindo o melhor para enfim, fazer a política dentro do nosso tribunal, a política de segurança. Mas, assim, mesmo com o convênio que foi construído junto à Polícia Militar, hoje ainda é burocrático, né? O oficial tem que mandar um ofício com 5 dias de antecedência para poder cumprir o mandado, e aí, às vezes chega depois e aí informam que não tem viatura disponível ali para cumprir, né? Para dar o suporte, e aí o oficial não consegue cumprir aquela diligência porque não tem o apoio, ou alguns até acabam, não, vou ver se é possível fazer, né, sem a polícia, só que aí as situações vão se agravando. E como há uma dificuldade, e às vezes até uma dificuldade em situações emergenciais, porque a polícia é condicionada para só atender o oficial de justiça com um ofício com 5 dias de antecedência. Então, às vezes, Exato. a situação surge na hora e o oficial de justiça liga uma busca e apreensão de carro. Isso é comum acontecer. Aí a pessoa não vai entregar e aí o oficial liga para a polícia e fala, não, mas você tinha que ter enviado o ofício. Não, mas a situação que está acontecendo agora, né? Então, assim, fica naquela coisa no meio de uma diligência que é perigosa. Então, a gente tem esses problemas por a gente não ter uma estrutura própria. Talvez agora, não sei se a polícia do judiciário já vai ter condições de, em algumas diligências, sair junto com os oficiais de justiça para dar um suporte, mas isso seria uma forma de amenizar um pouco essa coisa do oficial trabalhando muito sozinho e sem o preparo necessário para umas diligências que já são previsivelmente mais perigosas do que outras, né? Como é que você percebe agora com as modificações com a criação da Polícia do Judiciário? Gerardo, é uma questão muito interessante essa, porque no início eu falava para vocês, falava o seguinte: nós precisamos de uma política nacional. Quando eu falo de uma política nacional, é exatamente isso. É nós começarmos a enxergar aonde ocorre essa convergência entre a polícia judicial e o oficial de justiça, para que nós possamos fazer com que os recursos sejam aproveitados da melhor forma possível. Então, se eu crio uma academia nacional,
de polícia do Poder Judiciário, a chamada Polícia Judicial, por que eu não posso aproveitar esse mesmo recurso e já integrar os oficiais de justiça? Então, quando a gente cria uma política, a gente consegue trabalhar o sombreamento que há e fazer um aproveitamento maior dos recursos, que é o princípio da efetividade, né? Porque você ainda garante o resultado, a percepção de resultado para o interessado. Então, dentro dessa perspectiva de uma política nacional, é que eu entendo que dá sim para convergir as ações de modo a se dar o máximo possível de aproveitamento, seja desde lá a formação, seja no momento de cumprimento do mandado. Então, se o oficial vai cumprir o mandado ali e eu tenho essa capacidade de fazer com que essa estrutura ela trabalhe de forma muito colaborativa e integrativa, eu consigo e muito aumentar o meu resultado. E é isso que a gente tem que trabalhar. Eu trabalho muito em cima de resultado. Então, trazendo para a nossa perspectiva, especificamente o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que eu sei que nos tribunais do Brasil afora, Gerardo, nos mais de 90 tribunais, nós temos situações totalmente anômalas, totalmente distintas da que nós temos aqui. Hoje aqui nós temos um efetivo de mais de 300 policiais, que estão em efetiva atividade, nós temos aproximadamente 280 policiais. Em outros estados, sequer a Polícia Judicial existe. Ali tem uma auditoria, uma assessoria militar que tenta ajudar da melhor forma possível nos estados. Mas se nós pensarmos, olha, se o Tribunal de Justiça ele acaba sendo uma referência do ponto de vista de proteção institucional, do ponto de vista da Polícia Judicial, tanto é que ultimamente nós temos dado um apoio extremo para o Supremo Tribunal Federal, para o TSE, para outros tribunais superiores, nessas situações de crise. Quem tem mandado o maior efetivo de policiais extremamente preparados para enfrentar essas situações de crise é o TJDFT. Então, nós temos uma equipe já bem preparada, bem formada. Agora, o que nós temos hoje é um desafio, porque nós temos um efetivo de policiais, em torno de 280 policiais, nós temos uma grande parcela desse efetivo que já está prestes, ou já poderia, inclusive, ter se aposentado. Então, nós tendemos aí, ao longo do tempo, de um curto para médio prazo, ter uma redução nesse efetivo. A presidência já autorizou o tribunal a fazer um novo concurso para policiais judiciais. Isso é uma coisa que está na pauta. Nós queremos já fazer dentro de uma nova metodologia, inclusive com curso de formação de caráter eliminatório no mínimo, classificatório talvez, isso é algo que está sendo discutido. E a partir desse momento que você tem uma força de trabalho num número adequado, e você tem essa força de trabalho muito capacitada, por que não apoiar os oficiais de justiça? Nós estamos ali para garantir segurança. Nós estamos ali para garantir segurança do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário ele é feito por todos. Desde lá o presidente do tribunal até o nosso servidor que já está prestes a ser aposentado. Então, essa visão que eu tenho de uma política nacional onde nós temos que integrar os recursos de acordo com os interesses que são convergentes e tirar o melhor resultado possível. Então, eu entendo que hoje, com esse avanço da Polícia Judicial dentro do TJDFT, aliado aí com outras situações que está ocorrendo, por exemplo, a questão de uma polícia, de uma política nacional para os oficiais de justiça, eu não vejo por que não melhorarmos esse cenário. Eu creio, aliás, que esse é o melhor cenário a nós efetivarmos. É o dia que a Polícia Judicial puder prestar apoio total aos oficiais de justiça. Claro que eu não vou dizer aqui em 100% das diligências, mas naquelas que a gente sabidamente entende que pode haver ali um risco, por que não prestarmos esse apoio? Então, essa é uma tendência e eu creio que quem ganha com isso é a sociedade, é o cidadão, Gerardo. Toda a ação nossa tem que ser pensando o seguinte, qual o ganho para o cidadão? Então, imagine você que nós temos lá uma ação onde há uma reintegração de posse, por exemplo. Poxa, aquela reintegração de posse, ela contraria o interesse de uma das partes. Mas para aquela parte que moveu a ação ali, ou que então venceu aquela ação, aquilo pode ser a vida dela. Sim. Tem até um exemplo interessante, Leonilson, que é o da violência doméstica. Porque, assim, todos os dias nós temos plantões em todos os fóruns, vários fóruns que a gente tem aqui no Distrito Federal. E todos os dias, infelizmente, a violência doméstica é uma realidade, Brasil inteiro, né? Isso. E DF, inclusive. E todos os dias saem mandados de afastamento do lar, que são mandados extremamente delicados e que é necessário, né, para que o oficial de justiça vá cumprir o mandado com um apoio policial, porque pode ocorrer uma situação ali de um agravamento de ânimos, né, e a pessoa cometer algum ato de violência, seja contra o oficial de justiça, seja contra também o agressor, contra
a própria mulher, né? Contra a vítima de violência doméstica. Então é imprescindível que essa diligência já seja acompanhada. É uma realidade que a gente tem todos os dias tem plantão, todos os dias tem mandado de violência doméstica. Então, se a gente tivesse ali o pessoal da polícia, do judiciário, já preparado, que fosse só para acompanhar o plantonista do dia, já era uma ajuda extraordinária. Seria um ganho, né? Gerardo, e aí eu achei interessante esse seu exemplo, porque eu costumo dizer que as pessoas pensam o seguinte: o risco maior ele está na matéria criminal, na matéria penal. Eu falo, gente, espera lá. No momento que nós estamos vivendo na nossa sociedade, talvez, quando você vai cumprir, por exemplo, o mandado desse aí de afastamento do lar, você está mexendo com as duas coisas que para a pessoa tem o maior valor. Um deles é o patrimônio, que tem ali um patrimônio envolvido, que é o do casal, que o casal construiu junto. E o outro são os filhos. Então, quando você chega para um cidadão e fala, você vai ter que sair do seu patrimônio, da sua casa, você vai ficar agora desabrigado, né, de certa forma, e você ainda vai perder o contato com seus filhos, isso é muito duro. Então, é notório que, nesses casos, o risco tá claro. Você não tem que ficar procurando risco. Então, eu entendo que, numa situação como essa, o risco ele é evidente, ele é notório. O que é notório, você não precisa provar. Então, por que não se pensar em uma estrutura dessa? É claro, isso é como eu estou dizendo. O ideal é que nós possamos trazer, Gerardo, junto com o trabalho de vocês, que é um trabalho de âmbito nacional, um trabalho onde vocês têm uma visão estadista, porque quando a gente concentra, às vezes, o nosso foco numa situação muito específica, a gente tem desafios, dificuldades para convencer. Mas quando a gente consegue mobilizar uma estrutura maior, que é o que você está fazendo hoje, né, à frente aqui da instituição, você consegue gerar essa sensibilização e, a partir dessa sensibilização, começar a fazer com que esses interesses venham a se convergir, para quê? Para nós tirarmos esse resultado. Então, eu entendo que qual a dificuldade de nós fazermos isso como uma política nacional? Particularmente, eu entendo que é viável que seja feito. Eu não vejo grandes desafios para que isso seja feito. Agora, é claro, isso tem que ser construído. Não dá para a noite para o dia, por exemplo, o presidente do Tribunal de Justiça chegar e falar, não, nós vamos garantir essa proteção em todos esses tipos de mandatos. Não dá, porque isso tem que ser planejado. Como eu disse, nós temos um efetivo que é o mesmo efetivo desde 2008. Então, você vê que de lá para cá, quantos fóruns o tribunal abriu, o nosso efetivo é o mesmo. A gente tem que ir se reinventando, usando tecnologia, para a gente aumentar ali a nossa capacidade de proteção. Mas, Gerardo, eu não tenho dúvida, eu posso te afirmar e afirmar para os colegas oficiais de justiça que estão em casa, que nada mais importante hoje do que esse trabalho que você está fazendo, de trazer aí a discussão, trazer para o centro da discussão essa questão da proteção do oficial de justiça e, inclusive, pensando já numa política nacional de segurança, de proteção para o oficial de justiça, inclusive abordando vários âmbitos, eu diria assim, e nessa abordagem a gente pensar já num trabalho integrado, polícia judicial e oficial de justiça. Quem ganha é a sociedade, Gerardo. E é nisso que nós temos que pensar. É no ganho social. Quando a gente trabalha na perspectiva de que quando as forças públicas, os entes públicos se unem para produzir um bem social, a gente vê que o ganho é enorme. E é nisso que nós temos que focar como servidores públicos. Eu sou um servidor público e você me conhece há anos. Eu sou muito focado em resultado. Qual o resultado? O resultado é lá para a ponta. Eu quero que o cidadão, o jurisdicionado do Distrito Federal, ele tenha o melhor serviço possível. Nas portarias do tribunal, eu sempre cobro, pessoal, tratem o nosso jurisdicionado, o nosso advogado, o nosso colega servidor da melhor forma possível. Porque ninguém sai de casa, Gerardo, para ir numa delegacia ou para ir num fórum, porque ele quer ir. Né? É diferente de você ir no shopping, né? Uhum. Então, o cara já chega ali porque ele tem um problema. Quem vai no judiciário ou na delegacia tem um problema. E chega lá, ele vai ser destratado? E a mesma coisa, né? Quando você pensa, então, numa perspectiva de uma política nacional, você fala, não, então vamos somar esforços e vamos trazer um ganho maior para a sociedade? É nisso que nós pensamos, Gerardo. E é nisso que nós estamos aí juntos com você para ajudar a construir, tá certo? Que contigo maravilha. E com os oficiais de justiça aí, que eu sei que são pessoas extremamente comprometidas, a gente tem acompanhado. Nosso tribunal é um tribunal de excelência, Gerardo. Eu não posso falar pelo Brasil, mas os oficiais de justiça do Tribunal de Justiça são os melhores oficiais de justiça. A gente vê, inclusive, quando tem algum incidente, como eles se comportam, como é a postura deles, como é a atitude deles. E isso favorece, inclusive, as nossas medidas depois repressivas.
Então, os nossos oficiais de justiça estão de parabéns, todos vocês estão de parabéns, meu amigo. Te agradeço demais aí, parabéns pelo seu trabalho que você desempenha há muitos anos aí para todo o Tribunal de Justiça e para os oficiais de justiça. Nem todos, né, sabem, às vezes, dos detalhes, das coisas que acontecem, mas a gente que já está nessa lida há muitos anos, você sabe disso. Às vezes eu ligo 10 horas da noite num sábado, do domingo, e nunca aconteceu de você não atender, não retornar e tomar todas as providências para resolver uma situação ali de risco ou de violência contra os oficiais de justiça. Os oficiais precisam desse suporte do tribunal, até quando acontecer alguma coisa, ter um telefone ali para entrar em contato, para alguém ir lá no local dar o suporte. E a gente vê esse seu esforço permanente, porque segurança é um desafio permanente, e aí de inovações tecnológicas, novas articulações, novos projetos. E então, assim, te parabenizar muito pelo trabalho que você desempenha. E a gente sabe que agora, né, há novas perspectivas para que esse trabalho seja ainda mais aprimorado, né, com a criação da Polícia do Judiciário, né, com essas perspectivas de um aperfeiçoamento da política de segurança como um todo do Judiciário em todo o país. Perfeito. Parabéns mais uma vez aí pelo seu trabalho. Te agradeço demais aqui pela sua presença. Com certeza a nossa audiência saiu de aqui muito mais bem informada sobre a situação de segurança dos oficiais. Obrigado mesmo. Gerardo, eu que agradeço pelo convite, eu agradeço aí os colegas oficiais de justiça por dedicarem um tempo para nos ouvir, né? Porque às vezes o oficial de justiça ele imagina uma situação e essa informação, ela às vezes não é tão transparente como nós estamos tendo a oportunidade de fazermos aqui agora, de levar a informação. Porque essa informação é que nos faz enxergar, inclusive, um ambiente numa amplitude maior, e dentro dessa amplitude é que a gente consegue encontrar soluções criativas. Eu falo que os recursos sempre serão escassos. Então, o segredo reside aonde? Nas soluções criativas que nós, como gestores, temos que dar, Gerardo. E é nesse sentido que a gente tem caminhado. E aí eu quero registrar aqui, Gerardo, que nós tivemos uma vitória enorme agora esses dias no tribunal. Nós conseguimos criar uma coordenação só de investigação preliminar para a gente cumprir lá uma das atribuições que está prevista na resolução 344 CNJ. E esse setor, essa coordenação de investigação preliminar, ela vai trazer muito ganho ao tribunal, para já levar para a Polícia Civil aquela parte preliminar já apurada e até facilitar o trabalho da Polícia Civil, que é muito demandado. Registro aqui, inclusive, o quão a Polícia Civil é parceira do Tribunal de Justiça. É impressionante. E aí, meu agradecimento aqui ao Dr. Robson, permita-me, né, o Dr. Thiese e os demais colegas da Polícia Civil, eles sempre estão com as portas abertas. E a mesma coisa, como você disse que me liga de noite, de madrugada, é a mesma coisa. Se eu ligo à noite, à madrugada para a Polícia Civil, ela sempre está à disposição para nos auxiliar. E esse trabalho agora, Gerardo, é claro, porque nós já não podemos pensar do ponto de vista até mesmo da nossa instituição, porque nós já temos uma central que funciona 24 horas para situação de crise, situação de emergência. Por que a gente já não criar um mecanismo onde o oficial de justiça consiga acionar isso com uma certa facilidade e ter ali um apoio já mais imediato? Então nós temos sim, eu falo que nós temos um horizonte de oportunidades e cabe a nós agora encontrarmos as soluções criativas e darmos o melhor resultado, Gerardo. Então, muito obrigado a você, muito obrigado a todos os colegas oficiais de justiça que estão aí conosco nessa caminhada. Fraterno abraço, meu amigo. Nós que agradecemos. É isso aí, pessoal. Hoje conversamos aqui com Leonilson Oliveira, secretário de Segurança e Inteligência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Com certeza, informações relevantíssimas para o futuro e o presente da nossa profissão, para que todos possam desempenhar suas atribuições com maior segurança e tranquilidade. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo Unicast. Um forte abraço.